A nova paixão nacional não é mais a cerveja, muito menos futebol. Se você quer fazer parte do esporte mais popular, é só fofocar. Salve, salve, meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, ouvindo nas entrelinhas, o podcast que chegou para decifrar o verdadeiro significado das músicas brasileiras. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e o episódio de hoje do Mensagem Cifrada vai ser um pouco diferente, porque eu tô recebendo aqui no nosso estúdio um grande especialista do mercado fonográfico e do showbiz em geral, o Celso Haddad. Beleza, Celso? Olá, Ivo. Oi, ouvintes. Prazer. Obrigado por me receber aqui. Que noite maravilhosa. O Atkinson e o Júnior vão se separar. A Xuxa levando a Sasha na escola para estudar. O Zezé de Camargo mandou um ator ir pra aquele lugar. Ok. Essa noite linda aqui nesse estúdio aconchegante, né? Daqui a pouco vai estar chegando aqui os garçons para servir uns aperitivos aí pro convidado, né? Afinal de contas, Mensagem Cifrada é uma grande empresa, né? A gente tem toda a estrutura aqui para poder deixar o convidado à vontade. É luxo. Mas é isso. Eu geralmente faço o episódio, né? Sozinho aqui, faço a minha carreira solo, mas tem episódio especial que merece a participação aqui de um especialista. É quando a gente enche aqui de glamour, né, de gabarito, a nossa bancada para poder parar de falar tanto achismo e desinformação e trazer um pouco aqui de cultura para esse podcast. O Celso Haddad, além de um grande, já falei, executivo aí de gravadora, especialista do mercado fonográfico, ele também apresenta o podcast Fofocas da MPB. Fofocas da MPB. Eu sei que você gosta, essa aqui é pra você. Fofocas da MPB, que me parece que tá aí num breve ato, né? Mas tá voltando, não é isso? Celso, conta pra gente como é que tá o Fofocas da MPB. O Fofocas tá aí. Esse ato é por força das consequências, mas ele resiste. O quanto pode resistir no Brasil de 2021, ele tá resistindo. A qualquer momento, o Fofocas ele gosta de surpreender. Até a mim mesmo, assim. Ele tem uma certa vida própria, então uma hora ele surge. E aí vocês vão ver quando ele surgir. Exatamente, e o Mensagem Cifrada tá aqui pra provar que não tem problema podcast fazer hiato. Tem gente que lança temporadas e tá tudo bem, aquela famosa frase, você mantém o seu feed assinadinho que uma hora vai chegar uma surpresa aí no seu rádio. Não é isso? É, isso aí, de surpresa é mais emocionante. Exatamente. Não, mas assim, você já recebeu algum convite, por exemplo, pra ser exclusivo do Spotify, alguma coisa nesse sentido? Não. Eu fico... eu acho que a Lu Trajano, ela tá com... Ela errou o meu número, eu acho que ela anotou o DDD errado. Ela ainda não me ligou. Algum mal entendido, com certeza. Spotify, Deezer, se vocês puderem conferir o meu e-mail. Isso aí. Não chegou nada de vocês por enquanto, tô estranhando. Mas às vezes vai responder não? Vai responder não, puta! Haddad tem 2 Ds no meio, viu, gente? Às vezes é isso. É verdade. Inclusive, eu falei que ia conversar com você aqui. Alguns dos assinantes do Treta sugeriram que eu fizesse um tweet dizendo que o Haddad ia estar no Treta Podcast hoje, né? Mas não é bem assim. Eu trabalho com apelações, sensacionalismo. Aos clickbaits. Mas tudo tem limite. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está maduro. Onde está você agora? O Fofocas da MPB é um podcast que fala sobre bastidores e curiosidades da música popular brasileira. E eu quero justamente falar sobre isso com você. Mas antes vamos falar sobre você. Eu queria, assim, eu já falei, né? Como eu já ouvi todos os seus podcasts, eu sou seu amigo íntimo, né? Apesar de você ainda não saber disso, mas a gente já é amigo, como todo ouvinte de podcast. E eu queria saber agora, como é que é essa história aí? Você é músico? Você é compositor também? Você tem esse pezinho na MPB, né? Inclusive, você canta muito bem quando você ataca um trechinho de música no podcast. Fica sempre show. Obrigado, bondade sua. Então eu quero saber, você é músico profissional, ataca na noite? Como é que é? É o seguinte, eu sou publicitário por formação, né, e estudante de jornalismo.
Estou aí fazendo a aventura da segunda graduação. E sou músico por prazer, assim, por jogo, pelo encontro de amigos. Sempre muito presente, assim, mais do que mais que um hobby, assim, não é uma coisa só por, né, mera diversão, distração. É muito presente na minha vida, mas nada profissional, não. Por enquanto. não podemos fechar o futuro, né, que o futuro guarda alguma coisa pra nós. Mas, não, nada profissionalmente, eu só gosto muito de tocar, de cantar e de compor, às vezes. Boa, e como ouvinte, né, do outro lado do balcão, que som que você mais curte aí, né? Eu imagino que seja MPB. Assim, meu Spotify, aquele resumão do fim do ano, costuma dizer que sim. Mas eu cresci ouvindo muito MPB clássica, assim, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Elba Ramalho, etc., por causa dos meus pais, que ouviam muito, né? Meus pais são dessa geração, assim, dos anos 70, que eu ouvia muito dos anos 70 e 80. E eu tenho um irmão um pouco mais velho que eu, que também gosta muito de MPB, e eu cresci ouvindo as músicas que eles ouviam. Meu pai, minha mãe, e aí depois meu irmão, uma atualizada aí, geracional. E também ouvindo muito as coisas da minha geração mais nova, que já ouvia, assim, muito pop internacional, né? Então acho que tem uma mistura, assim, disso. Da MPB, a MPB é muito diversa. O que é a música popular brasileira, né? Todo esse leque de músicas brasileiras eu costumo ouvir e gostar muito. E alguma coisa, assim, de rock, pop, internacional também, assim. Eu sou um grande fã de divas pops. Sou grande fã da Lady Gaga. E da Marisa Monte. Eu percebi, vamos falar disso já, mas essa sua resposta, ela te coloca num percentual, uma minoria muito pequena, né? Que é o de pessoas que não respondem essa pergunta dizendo sou muito eclético. Você saiu completamente desse chavão aí. A língua coça, mas, pô... Você me traz aqui no seu estúdio luxuoso, vou tentar dar uma inovada nas palavras, né? É o mínimo que eu posso fazer. Exatamente, nada de ecletismo aqui no Mensagem Cifrada. Assim, eu tenho um grande amor aí que é a Marisa Monte, e eu reparei que volta e meia, bobeou, você mete uma Marisa Monte no episódio do Fofocas da MPB. Então, assim, dá pra dizer que ela é a maior musa hoje, né, em atividade da MPB, ou eu tô sendo injusto com outras? Nem sei, nem me importa se tá sendo injusto com outras. Pra mim Não, eu acho, pra mim é muito impressionante você ver uma artista dessa magnitude, assim, tão grande, né, atravessar gerações e continuar com um trabalho contemporâneo desde os anos 80, assim, ela faz uma música muito contemporânea. Exato. Clássicos e contemporâneos. Eu acho que isso tem sempre seu lugar, entra geração, sai geração, isso sempre vai ter seu lugar. Então ela, pra mim, ela é uma dessas que já tá, assim, consagrada como clássico da MPB, ainda sendo uma pessoa nova, né? Exato. Ela começou muito jovem, então ela é uma pessoa nova. Sem ela tem janela, inclina em cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais. Ela vem em minha direção. Dizem, ela foi descoberta, né, pelo Nelson Motta, salvo engano, e muito novinha, né, se apresentando aí na Noite Carioca. E quando eu desde pré-adolescente, né, adolescente, eu comecei a ficar apaixonado por aquelas músicas. Você falou aí dos seus pais que ouviam MPB, e isso prova que você é um rapaz muito bem criado, né? Porque você concorda aí com as músicas que seus pais ouviam, você pegou essa herança pra você. Já eu menciono aqui de vez em quando que eu tenho um pai roqueiro que
ouvia todo tipo de rock and roll na minha infância e eu meio que acho isso meio careta, meio cafona, entendeu? Então eu já parti mais para um eletrônico, assim, mas não deixo de dizer que eu sou eclético. Quando meu pai é tão roqueiro e eu fui me rebelar, eu comecei a ouvir funk, comecei a ouvir axé. E pra não dizer que, sabe, que eu só ouvia música de rádio FM, uma coisa mais popularesca, eu comecei a ouvir um MPB mais tranquilo, assim, que era algo que ele já gostava mais também. E aí nessa eu peguei todos os discos dele, de Caetano Veloso, de Chico Buarque, e fui também na Marisa Monte e me apaixonei. Eu era adolescente, já era nerd, fiz site pra ela, inclusive ela me derrubou por direitos autorais. É mesmo? Eu fiz o primeiro fansite da Marisa Monte. Mentira! Era o marisamonte.hpg.com.br. Tinha fotos, discografia, letra das músicas. Eu queria botar um MP3, mas já tinha tomado ban antes de botar MP3, não ia botar MP3, né? Enfim, eu fiz o fansite da Marisa Monte, 2 versões de layout, inclusive, depois eu fiz uma atualização. Que massa! E nessa época eu li, né, que ela era dona da própria obra, ela não tinha nenhum contrato com nenhuma gravadora que fosse proprietária das músicas dela, né? E ela, inclusive, lançou disco com sistema de proteção anti-pirataria. Enfim, me frustrou durante muito tempo porque ela não ia em programa de TV e nunca ia fazer um acústico MTV, né? Era tudo que eu queria, mas não rolou. Fã da Marisa Monte tem que ser paciente, tem que aprender paciência, né? Exato. E as coisas que você fala sobre a Marisa Monte, ela tá sempre no Fofocas da MPB, não que ela tenha uma vida badaladíssima, né? Até tem, mas é porque ela tem umas parcerias, né? Ela tá sempre aí nesse mundinho underground esses artistas, que inclusive os tribalistas, né? Quando eles se trancam num estúdio com um traficante e os 4 só saem depois que saiu um disco completo. Tríade, trinômio, trindade, trímero, triângulo, trio, trinca, 3, terno, triplo, tríplice, tripé, tribo. A Marisa Monte, ela tem essas curiosidades que nem muitas pessoas não sabem, né? A música que tava com um cara que carimba postais é ST, que ficou famosa aí na voz da Cássia Eller, é da Marisa Monte. Uma música também do Cidade Negra é da Marisa Monte. E aí quando você vai ver as músicas da Marisa Monte mesmo, elas são todas do Carlinhos Brown e do Nando Reis, né? Precisamente. Recebo crack, colante, dinheiro, parque embrulhado em papel, carbono e barbante, e até cabelo cortado, retrato de 3x4 pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Essa música que a gente tocou agora pra vocês se chama SCT. E, bom, de vez em quando alguém me pergunta o que é SCT. É a empresa de Correios e Telégrafos. Porque a música fala sobre um cara que escreve uma carta, um cara que trabalha em outro cara que trabalha no correio, abre a carta, faz uma música, e essa mensagem dele de amor dá uma volta e volta para ele. E essa música foi feita bem no comecinho dos anos 90 pelo Carlinhos Brown, junto com o Nando Reis e comigo. E mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, a Cássia, linda, procurou a gente pedindo uma música para cantar. Ela estava preparando o repertório para um álbum novo e, obviamente, a gente mostrou tudo que a gente tinha e ela escolheu essa música. Ela levou a música, gravou lindamente do jeito dela, né? Se apropriou da canção, gravou com propriedade, né? E a música virou uma música da Cássia. Eu acho que todo mundo aqui conhece através dela e muito pouca gente talvez associe a nós 3 como autores, até porque depois da gravação dela nenhum de nós ousou gravar também. Nem tinha cantado ao vivo, e eu mesmo só estou cantando recentemente aqui nessa turnê. Sua cabeça também explodiu quando você descobriu essas coisas? Pô, tem muitas coisas que a gente fica sem saber, né? Com a morte do encarte do CD, morreram essas informações que já eram, assim, meio restritas. Mas tem umas coisas que são, assim, muito impressionantes. E por mais que você
vai buscando, sempre tem alguma coisa nova pra você descobrir. Tipo, foi outro dia que eu descobri que Resposta, a música do Skank, o Nando Reis fez pra Marisa Monte. Essa eu descobri ouvindo o Fofocas da MPB. Ah lá. Só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz e ainda espero resposta. E essa é muito impressionante, né? Eu acho que estava meio guardado as 7 chaves até que o Nando Reis resolveu revelar isso. Eu vi um vídeo falando que o Samuel Rosa, que é o co-compositor, nem ele sabia que a letra que o Nando Reis tinha feito pra melodia que ele tinha escrito era pra Marisa Monte. Eu poderia ser maldoso até e falar que Resposta é boa demais pro acervo do Skank, mas eu não vou fazer isso, porque quero ser respeitoso aqui na sua presença. É uma bela música, uma bela música. Nos versos meus, tão seus, que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Ainda sobre o Fofocas da MPB, eu queria saber qual foi assim, o melhor feedback ou repercussão. Você sabe se chegou em algum artista, alguma coisa assim? Pelo menos a Zélia Duncan com certeza tweetou alguma coisa. Não, na verdade, a Zélia Duncan não, eu tô precisando falar sobre ela. Mas algumas coisas muito legais aconteceram. Ninguém grande que eu tô me lembrado assim, tipo a Gal Costa, não. Mas, por exemplo, uma vez um menino me mandou uma mensagem assim, casualmente. Começou a mandar mensagem tipo assim, aí, tudo bem, eu gostei muito do podcast. E ele mandou umas coisas meio misteriosas, tipo assim, eu tenho umas coisas legais pra contar pra você. Será que a gente pode conversar? Mas não introduziu muito o assunto, sabe? Ele mandou um oi, tudo bem? Sabe quando a pessoa manda oi, bom dia, e não fala o que é? E você espera a pessoa. Aí eu abri a mensagem dele e esperei ele me mandar, porque eu abri meio na hora. E aí ele não mandou, eu não respondi o oi, tudo bem. Eu ainda fiquei assim, sem responder, né? Foi chato. É terrível. Mas ele depois me mandou no Twitter ou em outro canal, assim. Aí eu pensei, putz, esqueci de responder ele, fui lá e tal. Aí quando eu respondi ele, falei, não, me conta aí e tal. Ele veio me perguntar, você conhece uma banda de MPB chamada Sai Guarabira? E eu falei, claro, conheço demais, Sai Guarabira. Eu falei, tem até uma história que eu queria contar do Guarabira escrevendo aquela música espanhola, Te Amo Espanhola. Que, parênteses, a história conta que ele escreveu essa música bêbado e no dia seguinte não lembrava de jeito nenhum de nada que tinha acontecido. Clássico. Enfim, e aí eu mandei isso pra ele, ele falou assim, meu pai é o Sá. Caralho. Aí sim, direto da fonte. Aí ele, não, essa história é verdade mesmo. Meu pai é o Sá, ele me conta várias histórias. Tem altas histórias pra te contar. Aí ele falou assim, não, vou te mandar, vou falar pro meu pai te dar falar com você. E eu, não, pelo amor de Deus, que vergonha, eu não mando seu pai fazer nada por mim. Mas nem rendeu nada, mas esse foi um caso legal, assim, de uma pessoa. Com certeza, o cara falou assim, tô cheio de fofoca quente aqui. Direto da fonte. E eu, na hora, assim, na surpresa, eu pensei, meu Deus, já pensou? Eu converso com o Sai Guarabira, que beleza? Cai a noite é assim, essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar. E também o Marcos Preto, produtor musical, jornalista, que já foi diretor de show da Gal Costa. Eu acho que ele é o atual, se eu não me engano, ele faz direção artística da Gal, dos álbuns da Gal. Acho que ele produz a Gal também. Ele outro dia tweetou, Celso Haddad, adorei as fofocas. Só isso. Foi bastante pro meu coração. E isso sem falar da galera que com certeza tá na miúda ali, só no ouvidinho ali, dando aquela risada, mas nunca vai poder falar nada, né? Até pra não... Gente, vocês não sabem como eu sou fácil. Me manda aí uma DM, a gente arranja. Vem divulgar seu álbum no podcast. Vem aproveitar o espaço. Exatamente. E uma curiosidade, assim, bem particular minha, assim, quando eu ouço seu podcast,
é que eu tenho certeza que você vai me dar uma resposta bem óbvia, que eu não estava imaginando, ou que eu estava imaginando, mas por que você não chega a inserir as músicas que você menciona, né? Você tem a playlist com as músicas separadinha, com tudo que você menciona nos episódios. É uma questão de direitos autorais? São 3 motivos principais. Uma é de direitos autorais. Eu nunca tinha editado um podcast antes do Fofocas. Ah, sim. E fiz o Fofocas, assim, meio de supetão, assim, sabe? Um dia o fio viralizou, no dia seguinte, enquanto tava viralizando, eu acordei com esse pensamento, eu preciso fazer um podcast. Eu nunca tinha pensado na minha vida que eu ia fazer um podcast. Pensei, eu preciso fazer um podcast. Aí eu escrevi o roteiro e fiz da forma mais simples possível, assim. Gravei e fiz pra eu poder fazer. Meu objetivo era fazer. Isso. E aí eu nunca tive muito tempo, hoje um pouco mais, assim, de pesquisar os detalhes dos direitos autorais. Eu cheguei a ver, eu sei que você coloca as músicas, né? Eu boto tudo, rapaz, eu chutei a banca. Quando eu te ouvi, eu pensei, então eu acho que eu posso colocar. Mas aí depois eu vi um relato de um cara que derrubaram o podcast dele, aí eu fiquei meio... Isso é uma loucura que eu faço, na verdade. É um teste. Eu fiz uma mensagem cifrada, inclusive num feed diferente, justamente porque eu parei de usar músicas com direitos autorais no meu podcast principal, que é o Treta, já pensando lá na frente em ter que pagar taxa de ECAD ou qualquer coisa do tipo, né? E falei, já que eu usava, não dava nada, inclusive posto no Spotify tranquilamente, tá em todos os aplicativos aí, e até hoje não recebi nenhuma notificação, vou fazer um podcast só de infração de direito autoral, vai se chamar Chupa ECAD, mas aí depois a gente botou mensagem cifrada. De você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. É trechinho, né? Só bota trechinho pra... Depende muito, assim, do tamanho do podcast, do tanto que ele é ouvido, do trecho da música. Mas, assim, pra evitar, assim, complicações, esse foi o primeiro motivo. O segundo foi pra ficar isso, pra eu conseguir editar rápido, porque tudo sou eu que faço. A equipe gigantesca do Fofocas sou só eu. Conheço. E aí... Sei como é. Sabe como é, né? Esse esquema de eu keep é o que mais tá tendo por aí. Demitiu a Irene e ficou só eu e eu mesmo, né? Exatamente. E mesmo assim, é muito difícil conciliar a agenda, conflito de agenda da equipe, é sempre trabalhoso. Mas, com enfim, certeza. Pra simplificar, eu decidi fazer cruzão, assim, não coloco nem vírgula sonora, às vezes eu sinto que eu deveria. Eu me esforço ao máximo pra poder fazer as transições no texto. Sim. E conseguir fazer uma locução, assim. Eu gravo muito, tipo assim, no fim do dia mesmo, tipo, de madrugada, sabe? Eu tento o máximo também fazer a locução reta, sem eu precisar ficar cortando muito. Enfim, pra poder viabilizar. Não é nem pra facilitar, nem nada, é pra viabilizar. E o resultado, né, eu já comentei aqui com você antes da gente começar a gravar, que você acaba mantendo, né, a sua interpretação ali do texto num ritmo tão tranquilo que acaba sendo um dos podcasts mais relaxantes que eu tenho aí, enquanto aquela barulhada deixa a gente maluco aí ouvindo outras coisas, dá pra relaxar ouvindo fofocas da MPB. Acabou virando um estilo, assim, de conversa, né? Até manter o podcast curto ajuda nisso também, né? Porque você sente menos necessidade de usar esses recursos pra manter mais dinâmico, né? Porque também só monólogo direto tem que ter gogó, aquele meme, né? Exatamente. Tem que ter gogó. Mas aí, essa foi uma outra coisa. Agora, a outra coisa é que eu acabei gostando muito de fazer a playlist... De fazer a playlist na ordem. Sem dúvida. E eu comecei a fazer quando eu fiz a playlist do Fofocas pro Fio no Twitter, eu ia botar só as músicas do Fio. Aí eu pensei, eu botei um episódio, vou divulgar aqui um episódio na playlist, né? Claro. Um mundo velho de gente curtindo a playlist, eu vou botar aqui pra divulgar. Botei. E aí, eu achei que ficou bom. Uma menina, logo que eu botei, uma menina falou assim, adorei a playlist e adorei a primeira música, que é você falando. Excelente, é como se fosse aquela intro, né? Tem uns discos que vinham com uma faixa do artista falando. Recitando um poema, muito interlúdio. Bom. Isso aí. Aí eu gostei dessa coisa meio transmediática, assim, uma narrativa meio
Você pode só ouvir o podcast, ou você pode ouvir o podcast com a música. Eu gostei disso e tô mantendo. Mas assim, eu considero no futuro bancar o ECAD. Chamar o maestro Billy pra sonorizar o negócio. Quando você estiver dando essa entrevista no Flow Podcast ou no... O que seria o Jô Soares de hoje em dia? Não sei. O Pedro Bial, né? O Pedro Bial, eu pensei. Quando você for lá no Pedro Bial, você pode falar um quarto motivo ainda, né? Que é você não usar músicas de artistas e tal, né? Só as suas, acaba também sendo mais interessante para poder botar uma publicidade na hora que precisar, né? Afinal de contas, o conteúdo é todo seu, então você pode vendê-lo se quiser. É lá. Aí, Nem tinha pensado nisso. Mais um. Mas tem aí. E tem uma coisa também que eu gosto de... É bom, assim, vai que o Fofocas vira uma coisa assim gigantesca, entrar na playlist do Fofocas te rende milhões de streams. Eu direciono pra pessoa ouvir o fonograma daquela pessoa mesmo. Excelente. Ouve lá, dá stream, gente. É tão difícil dar stream. Isso aí. Na onda discoteca da América do Sul, Lenilda, Missilene, Zuleide, a Lady Zoo. Pra defender o samba contrataram Alcione. É boa de pistão, mas bota a boca no trombone. No meio disso tudo, a Fafá vem dar um jeito. Além de muita voz, ela também tem muito peito. E a música parece brincadeira de garoto, pois quando ligo o rádio ouço até Calbi Peixoto cantando Conceição. Mas o Celso, olha só, hoje em dia não é mais mal visto, né? O fofoqueiro hoje, a minha companheira aqui, a gente tava falando de pandemia, né? De ficar enclausurado. Felizmente eu me casei, né? Quando começou a pandemia, então é mesmo? Tá sendo muito mais fácil, que a gente tá isolado aqui, mas tá em 2, pelo menos tá em 4, né, com os 2 gatos também. Então, em família é mais fácil passar por isso, com certeza. E ela é a maior Maria Fifi, que vizinho não pode fazer um barulho que ela já bota o copo na porta, assim, o estetoscópio. E nós estamos aqui, o quê? Fofocando, né? Fofocas da MPB. Na sua opinião, assim, você tem alguma história que você acha que é a mais doida, vou fazer uma apropriação de termos LGBT, o maior babado ou o maior bafão da MPB? O que você acha, assim, quando você quer dar uma cartada de um assunto polêmico, o que você acha que é o mais quente? A matéria de capa da Caras. Nos tabloides da MPB. Então, tem... Eu me restrinjo muito no Fofocas, um parênteses assim, antes, a contar a história da música, assim. Certo. Talvez o Fofocas esteja fazendo uma apropriação indevida do nome Fofocas, porque ele conta mais história da música. Se você for parar pra ver, se não tem o motivo da música, eu prefiro não contar a história. Você não tá falando ali que quem estacionou o carro no Leblon, né? Seu negócio é sobre a música de alguém. Mais ou menos assim. Tipo assim, a vida do artista interessa quando tá na música, quando tá no trabalho dele, eu acho, assim. Pelo recorte, né? Só porque é um podcast de música. Nada contra a pessoa que escreveu o Leblon. Saudades do ego. Um clássico eterno. Mas aí, eu na minha experiência, assim, que eu vi que fez sucesso em várias plataformas, uma das que mais fez sucesso foi a do Resposta pra Marisa Monte. O que me surpreendeu, até, assim. Eu achava que... eu não sabia que a Marisa Monte e o Nando Reis bombavam tanto. Ah, bom. Entre fãs de MPB atualmente e tal, mas eles, entre jovens, bombaram muito. O Jorge Benjor ter sido plagiado pelo Rod Stewart também é uma coisa que bomba. Um dos maiores kibes da história da MPB. Exatamente. Os ouvintes aí que não estão sabendo, o Rod Stewart tem uma música, Do You Think I'm Sexy? Isso. Que a melodia é... que é Taj Mahal. Ele passou umas férias no Rio, antes de ir pro estúdio gravar esse álbum, e Taj Mahal tava bombando aqui. Aí ele chegou no estúdio e falou: galera, olha aqui o que eu compus. Olha o kibe! E era a melodia de Taj Mahal. Uma leve apropriaçãozinha, assim, como quem não quer nada.
Não foi sample nem nada, não. Ele disse que foi involuntário, assim, que meio que ficou na cabeça dele. Acontece muito isso. Ele acreditou, ele jurava que era ele que tinha gravado. E aí o Jorge Benjor meteu um processinho. Famoso processinho. Isso porque o Jorge Benjor tava num momento jurídico atribulado, né? Porque ele tava sendo processado pelo Fio Maravilha, teve que mudar a música pra Filho Maravilha. Ah, é mesmo, verdade. À toa, inclusive, que o próprio Jorge Ben mudou o nome pra Jorge Benjor, né? E o Jorge Ben já tava fazendo sucesso internacionalmente, né? Ele bombou, fez disco pra fora mesmo, né? E aí, atualmente, essa música do Rod Stewart tem lá como co-compositor o Jorge Ben. Muito bom. Essa é uma que bomba também. Agora outra, deixa eu pensar aqui. Pô, eu tinha lembrado de... uma que ninguém acredita. As pessoas acham que eu tô fazendo sensacionalismo quando eu conto essa. Que é que João de Barro, do Leandro Léo, foi escrita pelo Rafael Portugal. Essa é também excelente, né? Você fica assim, não, o cara tá tirando uma piadinha pra quebrar o gelo, alguma coisa assim, não é, né? O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz a ausência do seu olhar. Parece que eu tô fazendo tipo assim, você não acredita quem são os compositores, o quarto vai te surpreender. E aí eu boto, na thumbnail eu boto o Rafael Portugal pra poder mentir. Ele não compôs nada, mas ele compôs, ele é compositor. Pra ficar nessa mesma seara aí, né, mais surpreendente do que saber que Rafael Portugal, o humorista, né, é também um compositor de músicas sérias, é você saber que o Leãozinho do Caetano Veloso, daquela música, quase é um Porta dos Fundos, né, fundou o Porta dos Fundos aí. Foi seu piloto, seu episódio de estreia, você contou essa aí, foi muito marcante. Exatamente. O João Vicente, do Porta dos Fundos, ele é afilhado do Caetano Veloso, porque ele é filho do Tarso de Castro, que era jornalista, ele fundou o Pasquim, né? Isso aí. Se não me engano. E aí, ele morreu. Ele morreu quando o João Vicente tinha 8 anos, eu acho. E o João Vicente foi morar com o Caetano Veloso. E parece, o João Vicente conta que o Caetano Veloso cantava Leãozinho pra ele. E o João Vicente tomou para si que ele era o Leãozinho. E saiu contando por aí que ele era o Leãozinho. Até que, de repente, ele descobriu que não era sobre ele. Mas ele deve ter contado pra muita gente que era ele. Ele acreditou até ser adulto. O Leãozinho, ele era o Leãozinho. Gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. E esse é um ponto de encontro muito bom lá entre o Fofocas da MPB e o Mensagem Cifrada, que é falar sobre o que é a música, né? Sobre quem que é a música. Você tem muitos episódios aí que você revelou, tem músicos sobre músicas que são sobre músicos, né? Quando um artista homenageia o outro. E essa galera convivia junto, tava sempre ali nas festinhas e tal, então se inspiravam uns nos outros, né? Uma suruba de musas inspiradoras, assim. É verdade, a gente vive a música, a gente incorpora muito a música na nossa vida, né? E quando a gente descobre sobre quem que ela é, e de repente você descobre que, assim, no Rio de Janeiro muito concentrado, né? De repente você descobre que um ator de novela namorava tal compositora, e aí uma coisa sobre a outra, né? Mundo pequeno, o mundinho da MPB. O mundo pequeno dos artistas brasileiros. No fim das contas é sempre assim, qualquer nicho. Eu morei em São Paulo, mas como era sempre a galerinha da internet, todo lugar que eu ia, eu só via as mesmas pessoas, assim, parecia que era uma província no interior. Eu acho que o Rio de Janeiro para os artistas deve ser meio assim também. Mas, eu tenho uma grande curiosidade aqui também, que eu vou aproveitar que o senhor é especialista aí, editor da revista Caras e Músicas. E essa aí pra mim, eu sempre quis saber mesmo, que eu tenho uma prima minha que ela me falou que o Herbert Viana escreveu o disco inteiro, Bora Bora, de bunda doída, porque tava de dor de cotovelo da Paula Toller. Imagino outro cara numa praia, bora, bora.
embriagado, jogado no chão de um espelunca. Nunca. Já não penso em nada disso, ciúme é um laço, um artifício meu. Já não sou mais tão menino pra me evitar da cor do teu destino teu. Será que isso se confirma, hein? Você tem alguma informação sobre isso? Olha, eu não sei, eu precisaria pesquisar, não sei te dizer com certeza. Mas eu sei te dizer que Herbert Viana, Paula Toller e Leone estão no top 1 de histórias requisitadas mais solicitadas que eu não contei no podcast ainda. É isso aí, tá vindo então, tá vindo por aí a sua pauta. Eu tô fazendo um especial do Kid Abelha pro Mensagem Cifrada, tá ficando uma coisa de louco. Ah lá. Mas é isso, porque eu nem abordei essa fofoca porque eu não tenho conhecimento. Mas tem um detalhe que eu considero muito estranho, que é aquela pista que a gente não precisa nem saber, não precisa nem ler a revista Showbiz pra saber, porque tá lá na letra da música, que é a música Como Eu Quero, né, que foi o segundo grande sucesso, segundo compacto que o Kid Abelha lançou. Primeiro foi Pintura Íntima e veio Como Eu Quero, na época que o Leone ainda tava na banda e tudo mais. Uhum. E é isso, foi compreendido pelo público como uma música romântica, né, tira essa bermuda, que eu quero você sério, aquela coisa toda. Só que depois, mais recentemente, o Leone veio esclarecer, até no Twitter, né, essa coisa de ficar respondendo fã no Twitter, que essa música é sobre um amigo do Leone que tinha um relacionamento abusivo. E eu fico me perguntando, Celso, como é que no meio dessa música ela me manda assim: diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério, esse é o clássico, dramas do sucesso, mundo particular. Seria isso aí uma alfinetada no Paralamas do Sucesso? Falando desse jeito. Será que o Herbert Viana usava muita bermuda? Pô, bota aí uma calça social, só. Fica sério aí, rapaz. Eu não sei, eu achei Dramas do Sucesso uma indireta muito direta, assim. Ficou parecendo mesmo uma referência aí, hein? Agora não tem jeito, cê tá numa cilada, cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Você acha que existe essa possibilidade? Eu não tô viajando totalmente, não. Eu não consigo confirmar com certeza, mas assim, me pareceu. Mas eu também tenho, assim, uma consciência de que as pessoas têm grandes imaginações, né? Os compositores, eles podem simplesmente ter criado grandes ficções na cabeça deles e feito músicas sobre aquilo. A gente fica procurando correspondência na realidade, mas Você tá me dizendo que o pessoal tá vendo pelo em ovo? Que é tudo viés de confirmação? Não é possível. Pode ser, hein? E outra coisa, eu também sei que é difícil pra caralho, difícil pra caramba. Opa, não sei qual é a classificação. A que você quiser, né? Mas é muito difícil você fechar uma letra, né? Fechar um verso, fazer uma rima. Tem a métrica, tem a rima. E às vezes, assim, tem muita gente que coloca umas coisas assim pra poder dar uma encaixada. Então, dentre todas essas variáveis, a gente precisaria de uma confirmação do autor. Boa. Mas eu gostei. Eu gostei da teoria. Eu penso muito em fazer um quadro do Fofocas, ou um podcast, ou um spin-off, que é Fanfics da MPB. Boa. Se não for verdade, eu coloco lá no Fanfics da MPB, porque eu gostei. Eu achei bom. Se a gente já não fez jabá o suficiente, né, vale dizer que os episódios do Fofocas todos têm temas, né, que eu acho isso ainda mais interessante, né? Já fez episódios sobre musas, né, sobre músicas que foram feitas em conjunto, música Quem é de Quem, né, o teste de DNA das músicas, notícias que viraram músicas, gringos que fizeram plágio, como essa do Rod Stewart que você falou agora. O último episódio que foi ao ar, né, os casais da MPB. Então eu gosto muito desses temas aí, fico imaginando assim que deve ser muito bom pensar na pauta. O Fanfics da MPB é um roteiro que tá engordando aí. Por exemplo,
Tinha uma teoria que eu vi, me marcaram no Twitter, de que o Caetano Veloso fez aquela música Tem que Pegar Aquela Criatura. Não descansa enquanto eu não pegar aquela criatura. Gatas Extraordinárias, que chama essa música? Isso. É sobre Pokémon. Com certeza. Com certeza. E parece que tem umas coincidências que são maravilhosas. Parece que essa música foi escrita no mesmo ano que Pokémon chegou no Brasil. Que irado, bicho. Nossa, Caetano ele é muito contemporâneo também. Não duvido. Não dá pra duvidar de jeito nenhum. Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evoluir, será que isso me inclui? Eu ia falar pra você que eu já posso te dar uma sugestão aqui, né? Que é a minha maior especialidade. Eu queria saber se você pode fazer um episódio aí com as maiores tretas da MPB, né? Você sabe, assim, que artista que não se dá com que artista? Tem aquela coisa, né? Vai fazer um prêmio, um evento da gravadora, aí você tem que botar a mesa de um separada da mesa de outro. Você tem alguma lembrança? Sempre tem algumas coisas assim. Sobre tretas, eu fico pensando assim, em músicas que vieram de tretas. Ou músicas que... deram origem a tretas, né? Ou vieram da reconciliação. Por exemplo, no último álbum da Gal, tem uma música dela com a Maria Bethânia. E disse que por, sei lá qual motivo, a Maria Bethânia e a Gal não conversavam há anos, 20 anos, sei lá. Então essa música é um marco do reencontro delas, por exemplo. Mas não é mais uma dor que eu sinto. Eu me transformo, possuído de alegria que invade a mim e todo esse recinto e que não tem explicação. Também tem a música Escândalo, do Caetano Veloso, que a Ângela Rorô gravou. Eu acho que eu já contei essa no podcast, hein? Que a Ângela Rorô e a Zizi Posse eram namoradas. E o término das duas foi bastante tumultuado, assim. Entendi. Teve uma certa briga, envolveu um policial. Parece que o policial chegou a agredir a Ângela Rorô. Ela disse que ele agrediu. E aí Escândalo foi sobre essa briga, porque foi muito, assim, foi muito público isso. Foi um escândalo, né? Agora nada de Machado e Sândalo. Eu já estou sã da loucura que havia em sermos nós. E aí o Caetano Veloso fez essa música pra Ângela Rorô gravar, e a Ângela Rorô deu o nome do CD dela de Escândalo, por causa desse acontecimento. Então, assim, eu sei dessas histórias. Das tretas, eu não sei, assim... Também não quero alimentar boatos. Sabia que você estava se esquivando. Mas recentemente, como bom macho escroto instigando uma rivalidade feminina, mais recentemente teve briga por direitos autorais, eu acho, né? Alguma coisa da Ludmilla com a Anitta. Eu sou bem por fora dessas coisas, mas eu sei que teve uma música, acho que elas gravaram juntas, e alguma treta, quem que escreveu mais, né? Alguma coisa assim. Essa história eu acompanhei, na verdade, foi Onda Diferente. Isso. É uma música da Ludmilla, né? A Ludmilla escreveu, depois o Snoop Dogg fez um feat quando a música foi gravada pela Anitta e pela Ludmilla, né? A Anitta produziu a música. Entendi. Até onde eu sei. E aí o Snoop Dogg, o acordo pro Snoop Dogg entrar, era o Snoop Dogg entrar com 50% dos créditos de composição. Que a Ludmilla cedeu, assim, feliz, né? Aí ficou sendo ela e o Snoop Dogg compositores. Mas eu acho que foi no Rock in Rio que deu esse pau, porque parece que a música foi creditada como composição da Anitta. Entendi. E não era o caso, então assim. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai. Aí é foda, né? Até depois eu vi produtores falando sobre
que isso é polêmico, assim, porque existe um debate se você coloca o produtor ou a pessoa que faz o arranjo como compositor, assim, até porque existe uma certa desigualdade na distribuição dos direitos das músicas e tal. Sem dúvida. Mas aí, isso aí foi o gatilho pra poder virar uma confusão bem maior, assim. Anita, so glad to meet ya. I'm Big Snoop Dogg and I'll be the feature. Born and bred in the LBC, all about that DPG, gin and juice, chronic weed. Come on girl, put that thing on me. If I was you and you was me, would you do what I'm about to do? Hell yeah! Do it to him, Uncle Snoop! Essa é uma das maiores tretas mesmo da atualidade. Atualmente deve ser. Mas assim, e foi uma época que a Anitta e a Ludmilla estavam fazendo muitas parcerias, né? Inclusive eu acho uma pena essa briga, porque eu gostava muito das músicas que elas lançaram, foram músicas boas. Tava saindo coisa boa, né? Podia render mais. Sai da minha frente, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. E a última coisa, Celso, que eu queria saber aqui pra gente fechar é uma questão assim, que sempre me passa pela minha cabeça também, que é o seguinte, nesse papo todo aí, tanto do Fofocas quanto do Mensagem Subliminar, tanto no Fofocas da MPB, quanto no Mensagem Cifrada, que eu tô chamando aqui de Mensagem Subliminar. Um spin-off, um episódio. Vou fazer. A gente está mencionando nomes aqui, muitos que estão aí endossando o neonazismo no Brasil, né? São artistas que a gente tem que fazer um esforço para separar os artistas da obra. Eu tive muitas frustrações, muitas decepções, né? Eu era apaixonado por Djavan, hoje eu já tô com um pezinho um pouco atrás. Eu queria saber de você consegue separar o bolsonarista da obra? Vou te dizer, vou acalmar seu coração. O Djavan não é bolsonarista. Saiu esse boato porque ele deu uma entrevista meio... um texto que ficou meio interpretado assim ruim, mas ele veio a público recentemente dizer: eu não votei, pelo amor de Deus. eu não apertei 17 na urna. Essa vergonha eu não dei pra minha mãe. O Djavan que já fez músicas sobre imposto, né? Eu gosto muito de uma música recente que ele fez sobre impostos. Qual? Acho que eu não conheço. Até ele tem uma música que ele canta CPMF, IOF, SSF, não sei o que. Ele vai listando o nome dos impostos. Depois eu te mando. É muito presente na vida do brasileiro. IPVA, IPTU, CPMF Forever. É tanto imposto que eu já nem sei. ISS, ICMS, PIS e COFINS pra nada. Integração social, aonde só se for no carnaval. Mas assim, se não o Djavan, um Fagner me decepcionou, uma Ivete Sangalo, uma Paula Toller. Você consegue separar o artista da obra? Essa que é a questão. Você ouve de boa, o amor segue inabalado? É o seguinte, eu acho. Pra todo mundo, assim, seja artista ou seja tio. Uma coisa é a pessoa ter votado em 2018 no Bolsonaro. O que eu já acho grave. Gravíssimo. Um pouco. Não endosso, não concordo. Não tenho amigos que são, inclusive, mas uma coisa é isso, beleza. Você podia estar ingênuo, você podia estar mal informado, ok. Mas em 2021, ainda estar não fazendo resistência, não fazendo oposição ao Bolsonaro, não é nem se mantendo neutro, é não fazer oposição ao Bolsonaro, eu acho demais. Eu não quero, não sou do time de cancelar as pessoas, eu acho que assim, sei lá, também tem as situações, né, mas assim, quem sou eu? Mas eu acho que assim, tudo é refazível, as pessoas podem se refazer a qualquer momento, mas assim, hoje, na pandemia, depois de tudo que nós estamos passando,
nessa situação atual, na beirola de um... sei lá o que vai acontecer. Eu não quero. Eu não quero. Me dá licença, eu não vou querer ouvir. Não, perde a graça. É isso. Essa eu não consigo mais, não. E aí nessa eu gosto muito do Chico César. Vou fazer aqui uma leitura de um comentário que ele fez, que alguém pediu pra ele, falou assim, eu gosto tanto das suas músicas. pra ele não falar de política. Não fala de política, não. O Chico César, que tem uma música que fala, gente, a bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas. Essa é a música do... O cara não podia ser mais literal, né? Nos manter no escravismo, pra nos empurrar num abismo e nos triturar com os dentes. República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, e o amor não é pra nós, mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar, fogo nos fascistas, fogo já. Alguém pediu pra ele, falou assim, carinhosamente te pediria para evitar as de cunho político e ideológico. Tuas mãos são limpas. Não as coloque no fogo por nenhum deles. E aí, o Chico César deu uma resposta assim, elegante, bonita. Coisa bonita é essa? Dá gosto. Aí você... como tudo que ele faz, né? Olha só, deixa eu ler aqui um pedaço assim. Por favor, todas as minhas canções são de cunho político e ideológico. Não me peça um absurdo desses. Não me peça para silenciar. Não me peça para morrer calado. Não é por eles, é por mim. Meu espírito pede isso e está no comando. E ele termina assim, falando assim, ó. Não pense que a fúria da luta contra as opressões pode ser controlada. Eu não sou o seu entretenimento. Sou o fio da espada da história, feito música no pescoço dos racistas. Caralho. E dos neutros. No pescoço dos racistas e dos neutros. Foda. Não conte comigo para niná-lo. Eu não vim botar você para dormir. Estou aqui para acordar os dormentes. Pô, bonito é isso, né? Essa resposta é melhor que a maioria das músicas que existem no mundo. Coisa boa é você poder ouvir uma pessoa sem concessão, sem fazer concessão. Ah, gente, ouvir quem tá do seu lado é gostoso demais. Exatamente, perfeito. É muito mais emotivo, emocional do que racional. Não é uma vontade de cancelar ninguém, mas não tem mais a ver com você, aquele sentimento, aquela música. Eu sinto da mesma forma aí. E viva Chico César, que vai encerrar esse episódio aqui agora. Grande. Meu querido Celso Haddad, espero aí em breve poder fazer uma parte 2 desse episódio. Eu tenho um brother chamado Pablo Peixoto, não sei se você conhece, que também se amarra em MPB, conhece as fofocas, tudo. Vou juntar vocês dois pra gente bater um papo aqui na parte 2. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Mensagem Cifrada. Vai sair no Treta Podcast também esse episódio especial. E é isso. Fala @ e como que a galera te segue, te ouve, como é que é? Primeiro, muito obrigado, Ivo, pelo convite. Valeu demais por ter me chamado para essa conversa. Eu te falei no início, eu sempre gosto da companhia. Isso aí, bater um papo. Obrigado aí também, todo mundo que tá ouvindo. A companhia de vocês também muito boa. Meu @ é Celso Haddad, que nem o Fernando, no Twitter. Quem quiser me dar um alô lá, tô lá. E o meu podcast é o Fofocas da MPB. Está no Spotify, no Deezer, em todos os agregadores. Seu agregador favorito provavelmente tá lá. Se não tá lá, me manda uma mensagem que a gente resolve esse absurdo imediatamente. E quem não tem agregador, joga no Google e vai ser feliz que também vai achar o Fofocas da MPB. O Fofoca tá aí, livre, disponível pra quem quiser. É nóis. Boa! Valeu mesmo. Muito obrigado, meus queridos ouvintes. Até a próxima semana. Mais uma Mensagem Cifrada.
mais um Treta Podcast. Valeu e é nóis. Beijo. Nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas.